Olá, estamos aqui no primeiro episódio do podcast Plenos. Meu nome é Eliud, do segundo ano C. Estou aqui com minha amiga Louise, que também é do segundo ano C. Estamos aqui com duas presenças especiais, que é o nosso professor de Física Velasco e o nosso professor de História, Jéssica Santana. Obrigado. Salve, galera. Beleza? Tranquilidade? Velasco, vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Duas, na verdade. O que exatamente é a inteligência artificial e como ela age no contexto educacional? A inteligência artificial, ela tem a sequência dela, ela é uma parte da ciência da computação que vai fazer, é um sistema para fazer coisas que o humano faz. Assim, o pensar, o estudar, o pesquisar, né? E para a educação, ela é de grande valia, não é esse bicho papão que todo mundo comenta, que vai tirar emprego de alguma coisa. Ela está aqui para facilitar as tarefas, para o mundo ficar mais dinâmico ainda. E você, Jéssica, como você acha que, a inteligência artificial ela vai transformar esse âmbito da educação? Vejam só, eu queria primeiro agradecer a vocês por esse convite maravilhoso, estar com vocês aqui nesse ambiente. É algo inovador, a gente vai transformar esse projeto em uma realidade. E, inclusive, eu queria dizer a vocês que a nossa pauta ela foi montada com a inteligência artificial. A gente já parte desse princípio. A inteligência artificial ela é um aliado nosso. Só que nós precisamos conhecer que aliado é esse e como a gente pode utilizar da melhor forma possível. Um grande desafio para a inteligência artificial hoje, a gente ainda está muito no começo, a gente ainda está tentando descobrir como é que essas ferramentas funcionam, principalmente a visão que os alunos têm, é de que as inteligências elas estão mais para ser um auxílio para a autonomia do que, de fato, uma resolução de um problema. Existe uma confusão muito grande, você demandar a inteligência, faça isso para mim, e aí ela faz, e aí você copia, cola e manda, e acabou. Eu tenho que lembrar aqui, Jéssica, que a inteligência artificial, quem vai certificar do que ela está correta é o ser humano. Isso. Então, ao fazer essa pesquisa, por exemplo, eu faço uma pesquisa lá qualquer, quem certifica daquilo que está correto ou não é o ser humano que está fazendo essa pesquisa. Então, não é que uma máquina vai pensar por nós. Você tem que estar certificando ela, né? Falando a verdade, o que é verdade, porque comete erros. Como a gente poderia fazer com que tivesse mais consciência dela como um auxílio da autonomia, como ela sim, como usar ela da maneira certa. Existe várias formas de usar ela. Por exemplo, eu uso bastante um chamado PDF Chat. O que é o PDF Chat? Você coloca lá um artigo, você coloca esse artigo dentro desse PDF Chat e você discute com o artigo. Você faz pergunta, você lê ele primeiramente, mas você vai fazendo pergunta com o artigo e ele vai te respondendo. Então, a personalização do estudo fica muito mais vantajoso, porque a dúvida sua é diferente da dúvida dela. Então, fazendo essas perguntas e a inteligência artificial te respondendo da forma que você perguntou, você vai ter um estudo muito mais eficaz. Um interesse maior em interesse maior, né? E vai aprofundar mais. Então, assim, eu trouxe aqui algumas ferramentas que pode ajudar aí, por exemplo, algumas ferramentas para a inteligência artificial ajudar o aluno no aprendizado. Tem várias, eu tenho um lá que, da minha área, que é um aplicativo que você tira foto da equação, você está em dúvida numa equação, não consegue resolver aquilo. Ele mostra o passo a passo, né? Você tira a foto, ele mostra o passo a passo da resolução. O interessante aí é o quê? Você perceber a resolução, ver que também comete erros. E aí porque o aprender é errar. Se você erra e percebe que há aquele erro, você está aprendendo. Então é o certificar. O que você vai fazer é certificar. Lógico, imagine só, você tem aula numa segunda-feira com o professor Velasco. Você só vai tem dúvida, você vai tirar a dúvida com o Velasco só na outra segunda-feira? É muito tempo. É muito tempo. É uma grande ajuda quando surge essa dúvida e você não tem o professor em si para responder ela. Então é de grande ajuda porque ela oferece uma nova
ela pode oferecer de forma mais facilitada uma interpretação. É como se fosse um tutor, só que online, né? Sim. Eu até falo que eu chamo ele de amigo. O ChatGPT, eu chamo ele de amigo, que é o seguinte, eu tô aí na fase final do meu mestrado, e minha orientadora, sempre muito ocupada, eu vou lá no meu amigo e pergunto pro meu amigo, ele me responde, lógico, sempre certificando, sempre verificando se está correto ou não. Porque às vezes eles cometem falhas, porque é um algoritmo, né? Ele comete falhas. E aquelas pessoas que só copiam e colam, às vezes nem veem os erros em si, né? Que ele pode cometer e tal. Isso é um perigo. É muito. Aconteceu um caso no início do ChatGPT, no início desse ano, que foi um advogado que fez um advogado fez uma petição pelo ChatGPT e estava errado. E ele perdeu a OAB dele justamente por causa de que ele não verificou. Cola, copia. Isso não funciona. Mesmo que alguém vá na intenção de fazer com que a inteligência artificial realize aquela tarefa por ele, ainda assim tem a grande possibilidade de não atender às expectativas daquele ensino, daquela atividade, caso seja para entregar para algo, como no caso a OAB, né? É claro, fica muito claro que a forma que Estou falando muito do ChatGPT porque é o mais comum, mas tem vários, né? Tem vários. Mas a forma com que ele descreve as coisas, a partir do momento que você vai usando, você vai percebendo que ele tem a mesma forma de descrever. E hoje já existe inteligência... Olha como é interessante isso. Já existe inteligência artificial que detecta o que não foi feito por um homem, pela inteligência artificial. E já existe outra coisa que também... Que disfarça, humaniza a inteligência artificial. Então já tem essa... pensando nisso, eu lembro do radar. Antigamente era um radar, aí tinha um anti-radar. E depois teve um anti-radar. É a inteligência artificial. Isso é um sistema, como configurado, você consegue fazer. Mas eu acho que ela não deve substituir o nosso papel. Ela deve apenas servir de um auxílio para quando a gente precisa. Porque tem gente que usa para fazer para fazer as suas ações. Eu acho que a pessoa perde a sua originalidade. Principalmente alunos que copiam e colam sempre. Quando é na hora de fazer por ele mesmo, ele não tem essa capacidade. Então, é sempre bom você estar corrigindo e vendo se tá tudo certo. Porque, às vezes, usando tanto, eles acabam não sabendo fazer por eles mesmos. É até importante você ter consciência dela como auxílio. Ter maturidade, né? Porque mesmo que você use ela como auxílio, mas a grande parte é dela, na hora que você for realizar, você não tem tanto a capacidade de realizar aquela ação por si mesmo. De corrigir mesmo se tá certo, se tá errado. Que ela mas falou. Aí é a questão da grande crise mesmo, que é essa crise da autonomia. É enxergar a inteligência artificial muitas vezes como uma muleta. Não gosto de usar essa palavra, né? Não por preguiça, mas muitas vezes mesmo porque não já tem a prática de exercitar essa autonomia. Então, quando a inteligência artificial ela aparece como um facilitador e que vem acertando mais do que errando, esses casos eles acontecem realmente, né, de alguns erros que passam, mas no geral atende muito bem a uma demanda de uma questão discursiva, uma redação que o professor pede ali um tema que você não tem um conhecimento, você pede ali um auxílio, ele vai acabar descrevendo e você utiliza as inteligências das inteligências para ir burlando esse sistema, mas o cerne da questão continua sendo o mesmo. Se a gente não tiver uma preparação ou a formação de uma cultura da autonomia, a inteligência artificial ela vai se tornar inútil mesmo fazendo o que a gente quer. Velasco aqui falou sobre a questão do erro, eu estava comentando isso ontem em sala de aula. A gente não deve ter medo do erro porque nosso grande mestre Yoda já lançou essa braba pra gente, né? O erro é o melhor professor. Você erra, você aprende. Você erra, você aprende. Mas aí a gente vai entrar numa crise que é uma crise agora geracional, que é depois da pandemia, onde o aluno ele utilizou muito desses atalhos para cumprir algumas tarefas, para realizar algumas atividades, para responder algumas provas, para tirar umas notas que a gente sabe que não eram, né, aquelas notas e tal. E isso foi criando uma cultura
da muleta mesmo, desse suporte, e que acabou afastando cada vez mais esse senso de que eu preciso fazer e eu posso errar, e errar tá tudo bem, e esse erro ser algo construtivo. Então, a inteligência ela veio camuflando, veio substituindo, veio apressando, veio resolvendo muitos problemas, mas isso vai se transformar em uma bola de neve que, por exemplo, quando o aluno ele parar para escrever ou parar para pensar por si e não tiver esse auxílio, ele tiver na hora da prova lá reescrevendo sua redação, ele não vai ter a quem consultar. Então, se ele não tem esse repertório, se ele não é a sua própria inteligência de si, não vai ter artificial para fazer. Então, as inteligências elas não são nossas inimigas, elas são essas nossas aliadas úteis, mas a gente precisa o tempo todo estar exercitando esse princípio da autonomia. Eu pesquiso, eu sei como usar e uso da melhor forma possível, mas não devo fazer com que isso substitua a minha atividade principal aqui, né? Então, inteligência ela foi feita para ser utilizada e precisa ser utilizada com sabedoria. Beleza? É isso. Tem até uma que eu uso, que é a Glau, que ela corrige redação. E é muito bom, porque mesmo a gente fazendo redação toda semana, às vezes eu quero um resultado mais rápido. E aí a gente faz lá e já lança a nota no mesmo dia. Pode ter alguns erros, aí a gente traz para o professor olhar. Sim. E é uma ajuda, assim... Não, já aconteceu, tá na sala com o computador e o ChatGPT tá aberto. O professor está utilizando o ChatGPT. Eu tô cometendo algum crime aqui, tá acontecendo alguma coisa, eu não sei. Engraçado, quando comecei a usar o ChatGPT na escola, um ano passado, parecia que tava falando de drogas. Né? Tá usando o ChatGPT. Não, gente, vamos aqui. Isso aqui não é um vilão, não. Vai nos auxiliar. Quando vocês estavam conversando, eu estava lembrando aqui. Eu fui estudar um concurso e ECA, né? ECA é aquela coisa do LDB. E eu falei assim, eu nunca liguei muita coisa. O que eu fui? Coloquei no ChatGPT a lei e pedi palavras-chave. Na hora que vinha lá na questão as palavras-chave, eu lembrava. Então, assim, é uma forma de você criar uma forma de estudo muito interessante. E inteligência artificial está para isso. Fora as imagens que ele pode fazer. Nós estamos falando de ChatGPT. Imagina as imagens que eles criam, que você cria ali um prompt, cria que cria coisas fantásticas. É muito interessante. Dá para facilitar mesmo a gente está focando aqui na educação, né? Mas não só para a educação, a inteligência artificial ela também está para outras áreas de atuação. Sim. Existe essa discussão real sobre fim de algumas atividades. Não profissões, né? não capacidades e habilidades, mas algumas atividades. Existe um debate já gigante sobre o papel da arte em relação às inteligências artificiais, se essas inteligências poderiam substituir, por exemplo, a atividade do design gráfico, do artista visual. Enfim, é um debate que é bem amplo para essa área. Como a gente está focando aqui na educação, a gente precisa lembrar que o princípio é, primeiro, a reflexão sobre como eu posso e por que eu posso. Não é, eita, será que é interessante utilizar? Não, eu vou utilizar porque eu posso utilizar da melhor forma. Muitas vezes o professor, ele meio que esconde essa faceta da inteligência artificial porque ele mesmo ainda não percebeu que se é um aliado para o aluno, é para ele também. Então você pega um texto de um livro que você trabalha há um tempo já. O assunto sobre a Revolução Francesa, ele tende a falar dos mesmos tópicos. Você pega esse texto, copia, ChatGPT, reescreva, utilize esses e esses termos e saliente esses e esse contexto. Vai ser um texto novo, mas você vai ler um texto novo tendo já esse conhecimento, tendo já essa ideia, e você pode inserir outras questões ali. Então, poupa um tempo de qualidade para você se dedicar a uma outra leitura, uma nova leitura, ou reforçar aquela leitura que você já tem. Há pessoas que têm a visão de que talvez no futuro a inteligência artificial substitua os professores na educação. Pensando nisso aqui agora, falando aqui, eu tava lembrando de uma situação. Eu vi na pauta já, né? Jamais vai substituir o trabalho do professor. Falei sobre a questão do trabalho, que já existe essa discussão para outras áreas. Acredito que também não venha a eliminar, a substituir, vai impactar,
como já impacta diretamente também o trabalho para alguns professores, e a gente vai pensar numa visão mais macro, aí tem toda uma questão ligada a sistema de ensino, tem toda uma questão ligada a como alguns sistemas funcionam e qual é o real objetivo deles. Sim. A gente não vai entrar nesse debate aqui agora, mas respondendo de forma direta, acredito que não, porque o próprio humano sente falta do humano. Ele não vai confiar 100% na inteligência, máquina, né? Na máquina. Então, esse contato humano, essa afinidade, essa coisa humana, jamais vai tirar. Sim. Muito obrigado, professor Velasco. Obrigado, professor Gerson Santana. Valeu. Obrigado, minha amiga. Valeu. E muito obrigado também à equipe Plenos por ter feito essa estrutura esse projeto aqui. maravilhoso. Sim, que a gente espera que vá para frente. E é isso.